Tupã, rancharia onde a Coopercana também tem uma operação de amendoim, e lá se rotaciona muito o pasto, né, com amendoim. E é assim, é impressionante você ver o pasto pós-amendoim, né? Sim. Que lá são as fazendas grandes, então eles vão rotacionando por glebas, né? Por partes, né? Tem a ver com isso, professor? Sim. Esse pasto vigoroso que vem depois da rotação? A gente acompanha vários... Você até mencionou rancharia, minha cidade natal. Eu sou nascido em rancharia. Bacana ter mencionado. O que acontece? Um amendoim de alta produtividade, vamos falar aí o linguajar do produtor, 500 sacos por alqueire, né? Vai dar mais ou menos 206 sacos por hectare ou 5.000 quilos por hectare. Esse amendoim extrai do solo em torno de 300 quilos de N. Né? Extrai que está na folha, caule e vagens. E exporta, que leva embora da fazenda, nas vagens, em torno de 200 quilos. Então fica no sistema em torno de 100 quilos por hectare de N que a planta deixou. Né? Então, quando eu planto um pasto na sucessão, esse pasto vai estar aproveitando esse N. Mas, o que aconteceu esse ano? Alguns produtores de amendoim foram cultivar amendoim no Mato Grosso do Sul, em área de pasto, e talvez não fez a calagem da maneira adequada. E aí, muitos técnicos, né, agrônomos, produtores, mandavam foto de amendoim amarelo. E perguntando o que era a deficiência de manganês. Normalmente não é, porque quando o solo está ácido, o manganês vai estar com uma disponibilidade maior. A gente foi investigar a deficiência de nitrogênio. Por quê? Quando eu tenho solo ácido, um pH menor do que 5,5, as bactérias que fixam nitrogênio não têm uma atividade adequada. Então, o calcário está associado a isso para depois você ver aquele pasto verde. E o verde é associado muitas vezes ao nitrogênio, mas quem que potencializou para as bactérias se associar às raízes do amendoim, né? Fazer uma associação que beneficia os dois, tanto o amendoim como as bactérias. Fixar, eu produzir bem, comercializar o amendoim e ainda deixar 100 quilos por hectare de N, sem o calcário eu não conseguiria fazer isso, porque o solo estaria ácido. Então, a faixa adequada é de 5,5 a 6,5, para eu ter máxima eficiência da fixação biológica de nitrogênio, que é grátis para o produtor não paga por isso, mas a planta paga. Porque o pessoal fala uma simbiose. Não, mas para a planta tem um custo energético. Ela tem que sustentar essas bactérias para fixar nitrogênio. Sim, construir a bolinha, né? Liberar isso dados radiculares ali. Então, até nisso, até no nitrogênio, e nesse pasto bonito, como você comentou, que naquela região ali de rancharia, Tupã, está associado ao calcário. Se o produtor não fazer e o pH ficar ácido, o amendoim vai ficar amarelo, né? O professor fala amendoim amarelão. O MS aconteceu muito esse ano. Vai produzir pouco e ainda não vai ter residual de nitrogênio para a cultura sucessora, que pode ser pasto, mas pode ser cana também. Pode ser sorgo, milho, etc. e tal. É que muita gente, muito do amendoim ser rotação com a cana é deixar o nitrogênio para o próximo ciclo de cana. Exatamente. Aí eu aplicar uma dose menor de algum fertilizante mineral à base de nitrogênio, ureia, sulfato, por exemplo. Ô, Matheus, o que você está vendo por aí da aplicação do calcário na soca da cana? Na soca da cana hoje vem se crescendo muito, se cresceu muito, né? Graças ao trabalho do pessoal aí de pesquisa, de alguns professores, consultores, que antigamente se fazia, quando se fazia, sei lá, uma vez a cada 3 anos depois do plantio. E é esmo, né? Sem análise, joga uma tonelada lá e tá pronto. Mas hoje não, hoje o pessoal vem fazendo... Hoje tem recomendações de alguns experts aí a cada 2 anos, um ano par, um ano não, ou todo ano, a dose fixa, análise de solo, então vem se crescendo muito. E não só a utilização de calcário, e gesso também. Justamente não como condicionador, como fornecedor de enxofre, como um adubo mesmo. Então aí a gente vem trazendo a tecnologia do Optimix, porque como você vai fazer a aplicação de calcário depois de gesso e vai ficar ali em cobertura, você não vai incorporar esse produto, você está fazendo 2 aplicações. Com o Optimix você está colocando calcário e gesso, fazendo uma aplicação só. Então essa mistura é muito bem-vinda para a cana-soca, como um fertilizante, né? Então para você manter o pH do solo adequado, fornecer cálcio, magnésio e enxofre, então é bem-vinda essa mistura. E ela é aplicada ali? A lanço. Pode ser aplicada a linha, tem algumas... Logo depois do corte? Sim.
Como a mesma época do calcário, mesma época do gesso. Tem algum pessoal que trabalha com esse produto em linha, então, igual o calcário, também trabalha alguns produtores em linha, mas a maioria é área total. Então, aí, colocando de 1 a 2 toneladas, dependendo do produto, se é o 2:1, 3:1, já vai fornecer todo o cálcio, magnésio e enxofre que a cultura precisa. Relacionado ao core da soqueira? Sim. Também. Também, normal. Mas antes? Não. Nada junto? Pode ser junto depois, não tem problema nenhum. Na mesma época que fosse fazer o calcário, você faz a mistura pronta já. Você tem algum estudo nessa área? A gente tem discutido isso, principalmente em solos arenosos. Né? A importância de fazer calcário todos os anos. Porque eu tenho uma CTC muito pequena no solo arenoso. Então eu não consigo aplicar uma dose alta no primeiro ano e ficar 2, 3 anos sem aplicar. Então, naquela região oeste, é que a gente tem observado, né, em áreas que você tem canaviais com boa produtividade no terceiro corte, por exemplo. É a área que fez calcário todo ano. Por quê? Eu vou aplicar uma dose de calcário que eu tenho capacidade de armazenar. E quando a CTC é pequenininha, eu tenho pouca capacidade. Eu brinco lá com os alunos, uma caixa menor. Então, fazer calcário a cada 3 anos, você pode esvaziar essa caixa. E lá no final, você tem uma produtividade menor de cana. Então, essa longevidade do canavial, lógico que tem outros pontos que está associado, mas um desses é não deixar essa caixa do solo esvaziar. Porque todo ano que você colhe cana, você está exportando cálcio e magnésio. Então, você está fazendo uma calagem muito mais associada a uma adubação para fornecer cálcio, magnésio e enxofre, para deixar essa caixa do solo, que a gente chama na fertilidade de CTC, cheia, não deixar ele esvaziar. Né? Senão você vai tendo um declínio muito grande da produtividade de cana de terceiro corte. Em solos argilosos tem mais cortes, mas em solos mais arenosos você vai ter 3, 4, quando muito 5 cortes. Né? E tem a ver também, acho que com a eficiência do fósforo, né? Para a socarina. Também é um ponto. Porque, assim, a acidificação do solo, as plantas fazem isso. Porque elas liberam lá H+ nas raízes, vai acidificando. O próprio cultivo das plantas acidifica o solo. E a adição de alguns fertilizantes também acaba acidificando. Principalmente os fertilizantes nitrogenados, né? Que libera H+ no solo, faz acidificação. Então, tanto na argila como na areia, mas principalmente em solos arenosos, essa calagem todo ano de manutenção é fundamental, porque eu tenho uma caixinha menor. Quando eu tenho uma caixa maior, pode ser que eu consiga fazer a cada 2 anos, mas nunca a cada 5 anos. Porque mesmo a caixa grande, com a CTC maior, um solo argiloso, vai esvaziar. Vai esvaziar. Ela esvazia. E às vezes o produtor vai lá, né, ele investe em tecnologia de ponta, que não tenha, né, em solubilização, hoje tem tecnologias bem interessantes em fósforo, mesmo novas fontes de fósforo aí, que não é retido, né, absorvido, né, mas se tiver ácido, tudo isso vai por água abaixo, né? Então, é aquele negócio, aquele custo mínimo do calcário. É irrisório perto do preço dos fertilizantes que ele paga. Mesmo os MAPs da vida e tal, mas essas outras tecnologias também, para que você vai não fazer o dever de casa, né? Você não vai jogar um solubilizador ali, um mineralizador, uma tecnologia de ponta, mas no aço, né? Então, ou seja, você está fazendo trabalho duplo, né? Sim. E só o fato de você não estar com o seu solo ácido já resolveria boa parte desse problema, né? Exatamente. Que falam, o fósforo é a adubação mais cara da cana, né? Sim. E precisa ser pensado bem, com bastante carinho, né?